oscilando, até deixei o celular aqui, falei, não, qualquer coisa eu uso os dados móveis, pelo menos para a gente conversar um pouquinho. E eu acho assim, gente, então, gravando. A questão da escola, o Albert está colocando, o Paulo Freire tem um texto que vai nesse caminho. Inclusive, vocês viram que o texto que está lá na unidade, ele traz muito recorte do Paulo Freire, gente. E aí, gostando de Freire ou não gostando, sabe, politicamente tem N questões, mas as questões que ele coloca, eu acho que, gostando a gente ou não, a gente precisa pensar, pelo menos pensar sobre elas. Então, o meu caminho de discussão da questão docente é isso. Nós não podemos nos furtar a nossa responsabilidade, mas nós temos que aprender a compartilhar esta responsabilidade, porque projeto de educação não se faz sozinho, não se desenvolve sozinho. Não dá para resolver um problema tão complexo com uma solução simples. A culpa é do professor, a culpa é do aluno, a culpa é da família desestruturada, assim. Não tem questão de culpa. Estão envolvidas muitas subjetividades ali. E cada um tem a sua parcela de responsabilidade. E sendo uma responsabilidade coletiva, uma pessoa que deixar de cumprir a sua responsabilidade, sabe, a engrenagem toda fica prejudicada. Então, eu queria chamar a atenção principalmente para duas questões neste sentido. Primeiro, é que nós, professores, temos a obrigação de socialmente nos posicionarmos assim, de uma forma a desconstruir algumas coisas que prevalecem nesse imaginário coletivo. Primeiro, de que educação é sinônimo de escola. Não é. As pessoas, quando a gente fala assim, por exemplo, Albert, aquela máxima do não existe. Deixa eu ver aqui no chat. Então, assim, não tem outra saída que não seja via educação, gente. Mas educação não é apenas escola. Deixa eu ver. Não existe saída individual para um problema que é coletivo. Assim, isso está. Eu acho que, para mim, eu não acredito nesse novo normal fantasioso que as pessoas têm falado, mas acho que esse período que a gente está vivendo nos ajuda, evidencia algumas questões que a gente não quer trabalhar. Por exemplo, essa questão de que lidar com o coletivo não é por generosidade ou porque nós somos legais, mas é porque ou a gente vai pensar coletivamente ou nós vamos exterminar a existência humana de uma vez só, sabe? A gente tem essa coisa, quando fala de coletivo, parece que é uma coisa assim, missionária e tal. Não é, gente. Assim, é porque a única forma de a gente sobreviver nesse mundo é se a gente sair do nosso egocentrismo, do nosso individualismo e passarmos a agir como sujeitos coletivos. E aí, então, retomando, a questão da educação, não dá para pensar escola sem educação, mas tem educação sem escola, sabe? Então, famílias educam também, todos os espaços sociais, eles educam, e a gente se educa o tempo todo, dentro ou fora da escola. E aí é bem freiriano, sabe? É Moacir Gadotti, mas não tem outros que falavam isso, o Carlos Rodrigues Brandão, não tem outros que falam isso de uma maneira melhor. Assim, nós somos educados desde antes de nascermos, e vamos ser educados até a hora que a gente morrer, assim. E isso em todas as nossas relações sociais. Então, não dá para pensar escola sem educação, mas educação não pode ficar restrita à escola. Porque no nosso país, toda vez que se fala de educação, aponta dedo para a escola. E pior, não aponta dedo para a escola, aponta o dedo para o professor. Professor sozinho não é uma escola, escola sozinha não é educação. Escola faz parte de um processo social de educação. E essa questão do professor, esse missionário, esse que tem o dom de educar. E aí eu fico me perguntando, né, o dom, a vocação, né, vocação é chamado. Se a gente já fosse chamado para o magistério, eu não sei por que a gente estaria gastando as nossas manhãs friorentas de sábado
né, para estudar. Então, professor é profissão. Ah, mas eu tenho dom, gente. Dom, né? Tem até uma coisa assim. E isso, claro, tem a ver com a religião, com a igreja, basicamente a igreja católica foi a primeira, né, a desenvolver projetos maiores, assim, que rodaram o mundo com educação. Compra-se muita ideia do professor hollywoodiano, né, com um sorriso no rosto, que gasta o próprio dinheiro, falha a família. E aí, nós, professores, gente, e aí eu vou dizer assim, nós todos aqui, nós agora na sala somos 89 pessoas, nós não estamos ajudando a fazer esse discurso quando nós assumimos esse papel, sabe? Quando nós não agimos politicamente como profissionais, mas como salvadores da pátria. A gente pode fazer alguma coisa, mas nós sozinhos não vamos, nós vamos nos desgastar, nós vamos, nós vamos contribuir para esse desgaste da figura do professor e para a manutenção desta ideia de que nós fomos vocacionados, que nós ensinamos por dom, por puro amor. Eu não estou dizendo que a gente não vá colocar o afeto, né, nas nossas relações docentes, mas não é apenas isso. E nós, professores, não podemos assumir esse discurso, sabe? De ir para a televisão falar que educa por amor. Eu trabalhei muitos anos na rede pública de Betim, em épocas que eram convocadas greves, o professor pegava o microfone e falava que ele não podia fazer greve porque ele não ia prejudicar os alunos, porque ele amava os alunos. Ora, o afeto que eu tenho pelos meus alunos e a responsabilidade que eu tenho com eles, mas eu tenho responsabilidade comigo e com a minha profissão de professora também, sabe? Então, quando a gente fala desta formação ético-política, eu estou falando de responsabilidade, sim, eu estou falando de compromisso, sim, mas eu estou falando também que a gente precisa, de alguma forma, colocar isso em discussão entre os nossos próprios pares. Por que as famílias, que os alunos nos vejam como salvadores da pátria, vocacionados, aquele que tem o dom de ensinar, eu acho que eles estão num terreno deles, assim, que é exclusivamente de uma visão romântica que se tem da docência. Mas nós não podemos continuar achando que está legal assim. O Paulo coloca, né, compra muita ideia do professor hollywoodiano, com um sorriso no rosto, muda a realidade dos alunos e a escola. E já viram que é um professor, né? O Nelson, é tão incrível que já trabalhei em uma escola que o professor levava papel para impressão da prova e justificava o amor à profissão para vencer os obstáculos. E o Albert coloca que acho que na quarentena isso ficou mais nítido ainda, porque muitos professores vêm assumindo essa postura vocacional e romântica. Em contexto de greve, com certeza isso é pior, né? E eu acho que é isso, assim, porque Cristiano, o que sustenta esse pensamento não é a maldade, ou não assumir a minha responsabilidade, ou não entender a carga afetiva do magistério. O que sustenta isso é o vínculo profissional que eu tenho com a docência. Sabe, assim, eu tenho um vínculo que é profissional, porque eu não gastaria quantos anos da minha vida Sueli, as nossas estão indecisas, a gente entra e sai, mas depois você tem acesso à aula. Então, assim, nós não gastaríamos o nosso tempo aqui no processo de formação se já recebemos, e até a ideia do dom na igreja, assim, dai de graça o que de graça recebei. Né, que isso vale para o sacerdócio e com o professor como missionário também, daí de graça você receber um dom, você não vai cobrar por ele, né? E aí justifica também até a questão, por exemplo, da feminização do magistério, porque aí, né, os dons que a mulher recebe, elas também automaticamente já podem ser utilizados para que ela seja uma boa professora, principalmente das crianças menores. Ele justifica o baixo salário. Então, assim, estas ideias, esses idealismos em relação a dom, à vocação, gente, eles são muito mais profundos do que aparentemente são. Então, e nós, professores, precisamos rever as nossas falas e rever as nossas discussões em relação a isso e assumir que somos profissionais. Como profissionais, nós temos uma categoria profissional,
nós temos deveres, sim, nós temos direitos, inclusive de sermos remunerados como os profissionais que nós somos, né? O Flávio coloca que toda greve é política, e politicamente o professor... Deixa eu ver aqui. E politicamente o professor tem que assumir o seu compromisso de classe. E é isso. Só que a gente só vai ter classe se a gente se entender como profissional. Tá? Então, dia 15, né, desta semana ainda, nós comemoramos o Dia do Professor. Na verdade, eu não comemorei, tá? Eu estou muito magoada com a sociedade de modo geral, então não comemorei, não aceitei parabéns nenhum. Eu acho que a gente precisa, eu acho que nós, professores, precisamos, sabe? E aí eu não estou falando de receber aplauso por desempenhar bem o trabalho, não é nessa coisa da vaidade, mas realmente, acho que a gente precisa ser entendido como profissional, sabe? Eu acho que nenhum outro profissional, ele se submete ao que nós, como professores, nos submetemos, sabe? Nem eu tenho amigos que são do direito, que são da medicina, sabe? E nenhum deles se submete ao que nós submetemos, por exemplo, de colocar as nossas casas, os nossos telefones, as nossas famílias a serviço da escola. Cafonice mesmo, o Rodrigo. Foi aquelas coisinhas copiadas lá, ainda mais que, assim, eu acho que professor é igual o Dia das Mães, Dia da Mulher, né? A cafonice impera. E aí fui já de cara desagradável, coloquei uma mensagem no Facebook, falei que eu não estava aberta a parabéns e mensagenzinhas fofas, meu protesto. Então, mas dia 15 de outubro tem uma história bacana, né? Foi lá em 1827, o imperador Pedro I, coloca um decreto dizendo que em todas as vilas e povoados haveria que ter escolas que ensinassem as primeiras letras. Contexto brasileiro, no Império não mudou muito, né, de lá para cá, então é claro que isso, que visava principalmente a descentralização, ou seja, os gestores, né, dessas províncias deveriam prover escolas de primeiras letras em cada uma delas. É claro que isso não foi para frente, mas ficou marcado na história como o primeiro decreto que previa a questão da descentralização do ensino, e a gente está falando das primeiras letras, que coloca um salário para os professores que ensinassem nessas escolas, matérias básicas que os alunos deveriam aprender, e sobre as formas de contratação desses professores para atuar nessas escolas. Foi lá em 1827. E aí, 20 anos depois, e aí esse decreto, é claro, né, não ter, algumas dessas províncias fizeram as suas escolas, mas isso não chegou a todas as mais ricas, conseguiram construir as suas escolas de primeiras letras e outras não. E aí, em 1947, um professor paulista teve a ideia de pegar esse 15 de outubro, claro, por causa do decreto do imperador Pedro I, e colocar assim, como se fosse uma pausa, um dia que os professores se reunissem para pensar sobre as suas carreiras e fazer uma confraternização. Então, isso acabou virando uma rotina, assim, todo dia 15, até porque o segundo semestre, ele começava lá em 1º de junho e terminava só às vésperas do Natal, então ficava muito longo, e aí ele pega esse dia 15 como um feriado. E aí isso começa, não é um decreto, não é nacional, e aí esse dia 15 começa a ser um dia que os professores se reuniam, e aí levavam lá, bem típico de professor mesmo, né, de escola pública, a gente leva o pratinho de salgadinho, refrigerante, e aí era um dia que os professores iam para a escola, mas para isso, para uma pausa, mas para pensar um pouco sobre eles como professores e sobre a escola e comemorar. Bom, esta ideia, né, acaba sendo um sucesso, isso vai se espalhando. Em 1963, oficializado dia 15 de outubro como o Dia do Professor.
que seria para, né, o decreto que definiu o feriado, ele vai dizer assim, para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os seus alunos e as famílias. Então, dia 15 não era para a gente ficar livre dos meninos, tá? Inclusive é para a gente comemorar com eles, com dignidade, o Dia do Professor. Então, a partir de 1963, em todo o território nacional, dia 15 de outubro passa a ser o dia de comemoração do Dia do Professor. A dignidade ficou só no decreto, vocês perceberam, né? Bom, e aí a gente está falando, então, que vem de herança essa ideia do professor, né, como missionário, como dom, mas tem uma literatura que eu gosto bastante que fala desta formação do professor, que é a Selma Garrido Pimenta e o Maurice Tardif. Eles falam, claro, né, cada um com a sua literatura, mas de que o professor ele é uma complexidade. Ele se forma principalmente a partir de 4 saberes diferentes. Então, assim, um não vai excluir o outro, mas essa complexidade do ser professor, né, que não é dom e nem vocação, mas como uma profissão, ele falar de um lugar e se posicionar publicamente a partir de um determinado conjunto de saberes, esses saberes seriam das áreas do conhecimento, ou seja, ninguém vai ensinar aquilo que não sabe. Se você vai ensinar geografia, você precisa saber geografia. Se vai ensinar história, precisa saber história. Se você faz pedagogia para ensinar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, você precisa de fundamentos de todas essas áreas para que você possa ensinar. Então, esta ideia de que formar professor é o mais fácil, porque ele não precisa entender de nada, também é falsa. O professor precisa ter, e aí vocês vão encontrar isso no Tardif e vão encontrar isso na Pimenta, são saberes específicos das áreas do conhecimento. Eu preciso saber para poder ensinar. Isso não tem nenhuma literatura modernosa, nem Paulo Freire, que eu vou falar assim, Paulo Freire diz que é só ficar de conversinha. Não é. Nenhum desses autores diz que o professor está isento de saber aquilo que ele planeja ensinar. A Aline coloca, o professor executa, como diz o professor Davidson, no chão da fábrica, lá na ponta, como um burocrata de base, as políticas da educação formal no ambiente da escola de maneira planejada, sistematizada, normatizada, com diretrizes e formas que temos de cumprir, como muitos outros profissionais de outras áreas. Concordo com a professora quando fala do perigo de nos posicionarmos como missionários, trabalhar por amor. Corremos o risco de sermos responsabilizados, nós somos, né, pelos problemas da educação, né, como o projeto Amigos da Escola. Então, os amigos da escola, eles têm boa vontade e vão para a escola, né? Mas eu não consigo pensar no professor, quer dizer, eu não consigo pensar nem na fábrica, nessa ideia do chão da fábrica, de que alguém é mero executor. Porque, vamos falar a verdade, se a gente pegar um currículo todo prontinho, sabe? Quem trabalhou em instituição privada sabe disso, que você recebe um papelzinho lá, e nesse papelzinho tem tudo o que você precisa ensinar. Nem assim nós somos meros executores, porque nós, e aí que é a questão da formação ética do professor. Nós nos posicionamos, querendo ou não, porque não há neutralidade nenhuma nesse processo de ensinar. Então, mesmo quando eu pego tudo prontinho, eu me coloco ali, porque eu sou alguém que pensa sobre o que faço e não apenas meramente executo, né? Eu acho que isso que o Freire fala, assim, não há neutralidade nenhuma nisso. Então, voltando lá no Tardif, na Pimenta, eles vão dizer que a gente tem saberes que são esses das áreas do conhecimento, porque você não vai ensinar o que você não sabe. Nós temos que nos formar também para ensinar, e aí uma área do conhecimento eu preciso saber sobre ela. Eu tenho que ter saberes pedagógicos, que são aqueles que me ajudam a planejar o meu processo educativo de acordo com a realidade que eu tenho, de acordo com
aquilo que politicamente se espera da escola. Então, o saber pedagógico é uma mediação entre aquilo que eu sei e vou ensinar e as condições que eu tenho para ensinar. Né? A pedagogia é esta condução do processo. Eu preciso também de saberes didáticos, os saberes didáticos, que é essa articulação entre a teoria e a prática, ou seja, eu tenho um conhecimento que eu preciso trabalhar, que eu preciso mobilizar na sala de aula, eu tenho um saber pedagógico que me ajuda a ler essa realidade e saber o que eu posso fazer dela com o meu trabalho, eu tenho que ter saberes didáticos, eu preciso saber planejar, eu preciso saber dar uma aula, eu preciso saber avaliar, eu preciso saber o que eu vou fazer com o resultado daquela avaliação, e eu tenho também saberes que são saberes da experiência. Então, não sei se vocês já tiveram, como eu, aquele professor que fala assim, mas eu ensino isso há 20 anos, há 30 anos. Esse professor que ensina há 20 a 30 anos, com certeza, em termos de saberes da experiência, ele tem mais que você. Mas a complexidade do ser professor não diz que eu posso ter exclusivamente os saberes da experiência. Então, eu preciso, ao me formar professor, atentar para os saberes das áreas do conhecimento, os saberes pedagógicos, os saberes didáticos e os saberes da experiência. Saber da experiência, eu aprendo só quando eu estou ali e sou professor? Não. Saberes da experiência, nós acumulamos ao longo da nossa experiência escolar. Quantos de nós, no exercício da docência, não utilizamos das nossas memórias dos professores que nós tivemos, das escolas que nós estudamos? Então, uma experiência positiva como estudante repercute numa experiência melhor como docente. Olha a nossa responsabilidade. Muitos dos nossos alunos vão escolher a docência e muito do que nós somos para eles como os professores vão inspirar esses saberes da experiência que eles vão somar com os outros 3 e a partir daí vão se posicionar como docentes. Né? Então, assim, quando fala, né, quando a Pimenta ou o Tardif fala desses saberes da experiência, eles falam da nossa posição de professores, né, que nós vamos aprendendo no dia a dia, nas relações, com os desafios que enfrentamos. Então, de cara, lá no processo de formação, eu posso ter esse das áreas do conhecimento, eu posso desenvolver os saberes pedagógicos, os saberes didáticos, mas, obviamente, na experiência como professor, eu vou aprender todo dia. E eu acho que todo mundo, vocês devem estar passando por isso, né? Assim, às vezes você faz um planejamento muito bacana e você chega num determinado contexto e percebe assim, poxa, não funcionou. Aí você percebe que se você planejar também sem levar em conta a sua realidade, a coisa não vai funcionar apenas porque você é um expert no planejamento, sabe? Porque você domina as metodologias. Então, a gente vai aprendendo a mobilizar todos os outros, né, conhecimentos, todos esses outros saberes, na experiência que a gente tem nas nossas salas de aula, sabe? E aí tem a questão, né, do nosso compromisso ético-político, nós só vamos mobilizar isso a partir deste compromisso ético-político que nós fazemos com a nossa profissão. E o primeiro deles é que nós estamos em constante processo de formação. Eu falo assim todo dia com os meus alunos da pedagogia. Pedagogia é um curso de formação inicial. Significa que você saiu daqui com o diploma, parabéns, passou no concurso, passou no processo seletivo, mas aí é que a coisa começa, porque a partir da minha experiência, eu vou descobrir, inclusive, onde eu preciso enfatizar o meu processo de formação, que precisa de continuar para sempre. Então, não é falácia aquilo de que, por exemplo, um professor que não lê, um professor que não se atualiza, os seus alunos também, né, não vão desenvolver este gosto, por exemplo, pela literatura ou pelo processo constante de aprendizagem. E eu vejo, assim, eu fui como pedagoga, professora, muitos anos, nos primeiros anos da educação básica. Então, assim,
como um professor que lê e que se posiciona com seus alunos, como esse sujeito que lê, que interage, sabe, com artes ou com outros aspectos da realidade, como é que ele inspira os alunos a fazerem o mesmo? E aquele professor que vai para a sala assim, só repetir, 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 como é que os alunos também têm uma outra perspectiva dessa educação escolar? Se o professor só quer ficar falando, falando e repetindo coisas um ano, sabe, que ele já falou em outras circunstâncias, ele repete, o aluno passa a se entender como aluno, como aquele que também só repete o que o professor falou. Isso não é romantização, não. Isso de fato ocorre. O Paulo coloca a aceitação de pessoas de notório saber na maioria dos casos ignora totalmente os demais saberes. Com certeza, Paulo, porque aí essa questão do notório saber, a gente não sabe como isso vai ser feito, né? Ou a gente sabe, né? Eu tenho um colega que é engenheiro, vai ensinar matemática melhor do que o professor de matemática, porque ele sabe mais. Ele está entendendo exclusivamente que os saberes da área do conhecimento resolvem todo o problema da educação. E nem sempre quem sabe ensinar, né? Se você não conjugar, de repente esse professor, engenheiro que ensina matemática, ele já tem da área do conhecimento e ele vai ter uma experiência de professor, mas, por exemplo, ele muitas vezes não tem o saber pedagógico. Eu trabalhei no Instituto Federal e isso acontecia. O professor sabia muito de mecânica industrial, mas ele não sabia o que da mecânica industrial que ele ia ensinar para aqueles alunos que estavam, por exemplo, no curso de nível médio. Então, não dá, gente. Muitas vezes, sabe, Jeane, ele não tem nem os saberes didáticos e nem os saberes pedagógicos, porque ele acha que, por exemplo, esses professores, eles achavam que eles tinham que ensinar tudo para os alunos. Eles não fizeram uma leitura do curso que esses alunos estavam fazendo e do que ele deveria ensinar naquele contexto específico de uma formação de nível médio. Ele achava que tudo que ele sabia de mecânica industrial, os alunos tinham que saber também. E aí é desprofissionalização mesmo do professor, não tem outra saída. E vamos falar a verdade, nós, muitas vezes, nós compartilhamos desse discurso com as nossas falas equivocadas, e nós aceitamos isso, aceitamos essas pessoas, às vezes, como melhores profissionais do que nós somos, sabe? Eu cansei de ver colegas falando assim, mas eu tive um professor, por exemplo, alfabetizador. Fulana de tal não é professora, mas alfabetiza melhor do que qualquer uma. Sabe, esse discurso de quem sabe pode ensinar, não é. Para ensinar, nós temos um conjunto de saberes, e os saberes das áreas do conhecimento é apenas uma parte deles. E os saberes da experiência, que eu acho que são os mais valorizados, né? Saber da experiência também, quando a gente chega, principalmente na educação básica, assim, recém-formado, nós ouvimos isso todo dia, faz assim, porque eu já trabalho há 30 anos e é assim que dá certo. Né? E esses professores, muitas vezes, eles manipulam até os projetos da escola, porque eles entendem mais de escola do que nós que estamos chegando agora. Você está chegando agora, né? Agora, é interessante isso. Por exemplo, na educação básica, nos anos iniciais, ocorre muito. Esses professores, eles se gabam muito por serem aqueles que entendem tudo, porque já estão lá há 30 anos. Mas quando chega o novato, a pior turma vai para o novato. Aí eu falo assim, gente, tem uma incoerência aqui, né? Se ele sabe tudo, os meninos que mais precisam deveriam ficar com eles, então, não é? Mas aí eles, não. Aí o novato está chegando, agora você está fresquinho, pega essa turma que né, por causa da dificuldade de trabalhar com eles. Geografia em debate, exatamente, sem didática é impossível ensinar. No ensino médio, tivemos um engenheiro mecânico que fazia bico como professor de física e ficou um semestre inteiro falando de plano inclinado e ninguém aprendeu nada. E provavelmente ele saiu de lá xingando, ou dizendo que todo mundo era burro, por isso que não aprendeu sobre o plano inclinado, ou então ele nem descobriu que os alunos não aprenderam.
porque isso também é comum, né, gente? É, é, a Giane, ouvi muito isso quando cheguei na educação, observei um certo comodismo dos colegas. Por que isso? Ao mesmo tempo que eles acham que já sabem tudo porque tem 30 anos de profissão, os desafios vão para o novato, que está com gás, que está chegando agora, que está recém-formado. Tem uma contradição, uma incoerência aí, né? E aí eu vou pegar mais 5 minutinhos. Quando a gente fala, né, de formação de professores com uma responsabilidade ética, é isso, gente. Deixa eu só ler aqui, Hernani, uma professora da UFPE, analisando a pedagogia de Paulo Freire, fez a seguinte indagação: qual a educação que a escola vai desenvolver, vai se comprometer? É uma educação que castra, conteudista, verbalista, que burocratiza mentes, que domestica crianças e adolescentes? Ou uma educação relacional, que garante que o jovem se reconheça como sujeito participante da sua história e do seu mundo? Ô, Hernani, eu acho que isso era algo que todos nós deveríamos pensar o tempo todo, sabe? Assim, para quê? Quando você está ensinando geografia, para que você ensina geografia? Sabe? Para que você alfabetiza uma criança? Para que você alfabetiza um adulto? Para que você ensina matemática? É isso que eu tô. Por isso que eu falei com vocês, assim, de pensar desde a função social da escola, é justamente sobre isso. E eu acho que isso é isso, resume assim, o que a gente está falando de ética, sabe? Ética é aquilo que eu faço como compromisso para minha, como a responsabilidade que eu assumo com o meu fazer. Esta fala do Freire que você coloca aqui é aquilo que o texto, por exemplo, que vocês leram, vai falar sobre esse compromisso ético-político. Eu ensino para quê? Educação para quê? O que eu quero com isso? E aí, a ética é algo assim que nos ensina a viver melhor uns na relação com os outros, na relação com o mundo, na relação com o tempo presente. Então, eu preciso o tempo todo me indagar sobre para que escola, para que ensino de geografia, sabe? Porque senão a gente vai virar repetidor, a gente vai virar, de fato, executor. Ou eu vi outro dia, fiquei até com medo de abrir, né, que aquela figura que está na presidência da República coloca um manual de ética para o professor. Eu falei, meu Deus, eu não vou abrir isso, porque eu não quero sofrer. Porque, assim, eu não existe, eu acho que essas coisas, assim, um manual de ética vindo de quem vem, eu não sei o que pode estar ali. Talvez uma coisa que o próprio Ministério da Educação vem falando, quando fala, né, da educação sem partido, que é uma idiotice sem tamanho também, de escola sem partido, é assim, não, eles querem que a gente pense a educação como algo neutro. Gente, a educação jamais vai ser neutra. Qualquer relação entre uma pessoa e outra pessoa vai ser neutra, nunca. Não existe esta possibilidade. Quem se posiciona na escola, na educação como neutro, já assumiu um lado. E a neutralidade que essas pessoas dizem é a manutenção da coisa tal como ela está. Não há a menor possibilidade de neutralidade em nenhum processo de ensino. A Pelego fala isso, professor. Isso é a fala do Pelego. Isso é a fala do Pelego. Isso é a fala do Pelego. É a fala de alguém que não quer assumir que está trabalhando para manutenção daquilo que está. Sabe? E aí, a questão da ética é isso, gente. Primeiro, aborta essa ideia de que não há neutralidade na avaliação. Quando a gente fala assim, eu vou avaliar de forma neutra porque eu não vou ver o nome do aluno. Você não vai avaliar de forma neutra, porque quando você lê a resposta que ele deu, independente de você saber quem deu ou não, você se posiciona ao ler a resposta como de uma maneira mais positiva ou mais negativa, sabe? Não tem
perspectiva de você fazer um planejamento para a escola de forma neutra. Porque quando você faz um planejamento, você tem que ler que escola é essa e para que eu quero ensinar geografia nessa escola. Então, assim, claro que tem alguns autores muito interessantes para trabalhar, né? A Marilena Chauí tem um livrinho que fala, tem um texto sobre ética muito legal, que é o Convite à Filosofia, e ela fala assim que a ética ela trabalha principalmente a partir de 4 pontos, que é ser consciente de si e dos outros, porque aquele que tem consciência exclusivamente de si, ele não é ético, porque a ética ela tem a ver, a ética é sempre relacional, é da minha relação com o outro e com o mundo. Então, é junto, tá, gente? Não é ter consciência de si ou dos outros, é ter consciência de si e dos outros, porque a minha consciência de mim, ela me relaciona com os outros que convivem comigo neste tempo e espaço, inclusive no tempo e espaço virtual, tá? Um ser ético, ele é dotado de vontade, de capacidade de deliberar e de decidir. Mas quando ele decide, quando ele reconhece as suas vontades, ele relaciona isso com o impacto, com o reflexo que isso vai ter na sua experiência de vida coletiva. Então, eu não vou agir exclusivamente conforme a minha vontade e a minha liberdade individual, porque eu consigo mensurar os efeitos disso na coletividade, na comunidade que eu estou inserida. Que aí a pessoa diz assim, mas eu tenho liberdade. Gente, você tem liberdade, mas a sua liberdade ela é constrangida pelo espaço social que você ocupa. Nem na nossa casa a gente pode fazer tudo que der na telha, tudo que a gente tem vontade. Porque se eu colocar fogo na minha casa, eu vou pôr fogo na casa do vizinho também. Então, a minha vontade, a minha liberdade, ela tem que ser mediada pela consciência que eu tenho dos outros e do meu papel nessa grande comunidade. E, portanto, o ser ético, ele é dotado de responsabilidade, porque o sujeito ético, ele faz, mas ele assume os efeitos das suas ações. Olha que coisa, né? Então, o sujeito ético, ele vai agir conforme a vontade? Vai, mas ele vai se responsabilizar e vai assumir a autoria do que ele fez. Isso vale, por exemplo, para as nossas relações virtuais, em que o anonimato, né, teoricamente, nos protege. E aí, então, esse sujeito não é ético, porque ele não assume a autoria daquilo que ele fez. Ele não se põe como debate, ele não se põe na relação com o outro, mas de alguém que pode fazer e esconder, muitas vezes, a lambança que fez, né, digamos assim. E o sujeito ético, ele é livre, ele pode se autodeterminar, mas ele, com a sua autonomia, que não é independência absoluta, porque a nossa relação social é de interdependência, o sujeito é autônomo, ele pode fazer, mas ele reconhece que ele pode fazer a partir de determinadas regras que pautam a nossa experiência nesse contexto em que nós compartilhamos a nossa vida e o espaço dessa vida com outras pessoas. Eu acho que esses pontos, eles são fundamentais quando a gente decide e se forma para ser professor. Porque ser professor, ele é um compromisso que eu tenho que assumir e compartilhar com muita gente, sabe? E os efeitos dos meus atos, eu tenho que entender que eles irradiam para além daquele tempo que eu estou com os meus alunos na sala de aula. Bom, deixa eu abrir para vocês falarem também, tem umas coisas interessantes aqui no chat. Vamos combinar o seguinte, que a gente tem, vocês têm, né, a aula do Davidson, a gente estende um pouquinho, mas a gente procura não estender demais para não ser desrespeitoso com ele. Deixa eu ouvir vocês, tá bem? O professor Saul, minha primeira formação foi em comunicação. A primeira lição do curso é que não existe isenção. Ninguém é isento. Quem se diz já assumiu um lado. Com certeza. Então, deixa eu abrir para vocês falarem, mas vamos tentar aquela regrinha assim, de não estender demais, para que vocês possam falar um pouquinho e a gente possa ir. E aí, não sei se o Davidson está assim, até
A gente estende assim no máximo até 10h30. Vamos? Obrigado, Ine. Obrigada, Aline. Deixa eu ouvir vocês também, assim a gente não vai se encontrar mais neste espaço. Sim. Então, deixa eu ouvir vocês também. Então, deixa eu esquentar a bateria do pessoal, até motivar, né, o pessoal para conversar. Começando assim, primeiro agradecer, né, todo o conhecimento que eu consegui absorver. Eu consegui respostas para algumas das minhas indagações. Né? Antes da pandemia, eu tinha alguns desconfortos, e eles foram sanados, entendeu? Lá no momento do planejamento, e também acho que eu fui presenteada, sim, professora, com um vídeo com um documentário, A Educação Proibida. Né? Ai, que bom, Satira! Eu assisti 2 vezes, porque, assim, eu não sou muito política, eu vou aprender com vocês. Eu sou muito da prática, sabe? Do amor. A prática é política, Satira. Não, mas, assim, eu vejo os meus colegas, né? Como eles são mais em relação a mim, né? Não vejo isso como uma coisa ruim, não. Eu sou muito mais da... Mas, assim, voltando, né? Lá para o documentário, que eu não sou uma pessoa objetiva. Eu também, assim, percebi ali naquele filme, e estou aqui ouvindo o que você está me falando, algumas considerações, me reequilibrando, porque também me encontrei, né? Aquele filme, ele veio para dizer algumas respostas nos meus anseios, né? A escola é uma educação relacional, não dá para fazer velhas práticas, professora, se a gente está numa comunidade. Eu até cheguei a comentar com você, mas na época você estava falando a respeito de avaliação. Como avaliar, né? Nós somos um grupo, seres vivos, dotados de inteligência. Então, assim, eu fiquei ouvindo aqueles pensadores, aqueles professores, né? Porque, assim, a educação não é mais bancária, né, professor? Aquelas coisas que você falou tanto, né? Precisamos pensar assim, você com o aluno, e, assim, tem um sentimento aí, né? Tem uma relação, pessoas que estão ali. Não é um livro, não é um caderno, né? Não é um computador, são pessoas, né? Eu acho que eu vou muito na busca da minha prática, né? É isso, assim, como fazer isso de forma que o outro avance, porque somos pessoas, principalmente aquele que está ali na minha frente. Só para finalizar, professora, por que tudo isso? Né, depois que o meu filho nasce, eu tive que repensar toda a questão de avaliação de conhecimento, né? Meu filho tem Down. E ano passado, eu me deparei com uma turma cheio de alunos com pensamentos suicidas. Professora, como que eu vou pensar essas questões todas sem pensar que aquela pessoa que está ali na minha frente é uma pessoa, não é um caderno? Né? Assim, então, eu fico muito mexida com essas coisas que vocês falam. Muito obrigada. Para finalizar, muito obrigada. Vocês trouxeram, especificamente os professores que têm passado, a sanar muitas das coisas que eu tinha como questionamento. Aí, agora, eu deixo para a galera. Obrigada, Satira. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz, assim, ainda mais nesse contexto desta pandemia, de ter esses encontros com vocês. Assim, além da generosidade de vocês, pode ter certeza de que cada vez eu vou aprendendo um tiquinho também. Flávio. Bom dia, Denise. Bom dia, Flávio. Ô, Denise, você me deixou 3 questões que eu tenho que dar conta disso, mas eu dei sorte que eu consegui um colega aqui, que está fazendo o mesmo curso, mas está em outro polo, né? Eu achei legal que a gente está trabalhando em dupla. Até na sua segunda avaliação, eu até enviei um texto que eu tinha produzido, e acho que eu não consegui enviá-lo. A minha primeira questão é o seguinte, olha, eu sempre, em sala de aula, eu tento, do ponto de vista da geografia, aplicar a Lei 10.639, discutindo a questão racial. Por que eu sempre me posiciono dessa maneira? Porque a maioria das salas, as escolas que eu trabalho, é na periferia. Então, assim, de 40 alunos que eu tenho, 35 é negros.
né? E essas escolas, a maioria está nos bolsões de pobreza. Aí, como geógrafo e também como professor, você percebe que o bairro, a região, 70% da população é negra. Então não tem como eu sair fora. E a escola não compreende isso. Acho que é o grande problema do planejamento da escola, é isso. Aí você vai ler o PPP está sempre dentro da gaveta, é preciso modificar o PPP. Então a gente tem uma dificuldade. E a outra maior dificuldade que eu vejo é essa questão da designação. Não tem como você trabalhar como designado. Não tem como você elencar nada dentro da escola a partir do momento que você é designado, porque esse ano você está na escola, o ano que vem você não está. Esse semestre você está na escola, o outro semestre você não está. Então isso é muito complicado do professor, inclusive não tem como ele desenvolver quase nada, a não ser seguir ali a cartilha. Que aí o professor David Sack tá razão, como se posicionar em chão de fábrica. Que é diferente, eu posso posicionar em chão de fábrica, eu já fui metalúrgico, que trabalhei na fábrica e conheço a pedagogia da fábrica, né? E a pedagogia é revolucionária, diga de passagem. Então é fundamental entender isso. Como a senhora vê esse posicionamento meu em relação à sala de aula? E a maioria dos professores não dá conta da discussão. Ah, você é chato. Eu vou chamar, mas não vim aqui para ser bonito, ser feio, ser mal. Não vim aqui, eu vim aqui para trabalhar. Sou profissional, vou trabalhar, desenvolver minha função. Eu vim aqui para ninguém achar que eu sou isso ou aquilo, não. Eu tive um problema na escola de Ibirité. Aí, com todo respeito, não estou desrespeitando religião nenhuma, que a escola, as pessoas para ter vaga lá, a maioria são evangélicas. Aí as pessoas começavam a encher meu saco por causa do meu colar. Por causa do meu colar. Aí você dá o bando, o candomblé não pode. Não, o colar é meu. Aliás, na verdade, não tem nada a ver com o bando nem o candomblé. O meu colar, ele representa o símbolo do Congresso Nacional Africano, que é o CNA. Aí eu fico olhando a ignorância dos professores. Porque não lê, não pesquisa, não, isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui é a posição política. Eu defendo o Congresso Nacional Africano, eu defendo a linha do Nelson Mandela, do Steve Biko. É isso. Né? Eu defendo a posição em relação de gênero, ao Winnie Mandela. Então, são essas questões. Essas questões, eu estou concluindo, são essas questões que a minha dificuldade em sala de aula, na escola, juntamente com os outros colegas, é isso. É você discutir as coisas que, para mim, são sérias. Como que eu sou geógrafo, eu vou falar só da Europa, eu tenho quase 70% de alunos negros, eu tenho que falar para eles da África. Eu tenho que mostrar para eles que o Soieto não é lá da África, não é aqui no bairro. Né? O córrego nosso está imundo, está sujo, não é lá da África, não, é aqui. É essa discussão que eu trago em sala de aula. E trabalhando, ó, território, espacialidade, percepção, todas as categorias da geografia. Aí, as dificuldades são essas aí, porque a grande maioria são designados, as pessoas que fizeram concurso não foram chamadas, e está nessa dificuldade do professor. É isso aí, muito obrigado. Excelente sua aula. Obrigada, Flávio. E eu acho, deixa eu só fazer, primeiro, assim, agradecer muito vocês estão colocando aqui. Eu agradeço muito, assim, acho que quando eu comecei esse curso, dei trabalho para a Cláudia, que assim, a gente fica super ansiosa, que é uma forma, para mim, nova de trabalhar, mas, assim, pode ter certeza de que me ajudou muito, de que, assim, eu tentei fazer o melhor dentro das minhas possibilidades no momento, mas, assim, esses encontros com vocês são a melhor parte, com certeza. E ler as coisas que vocês colocam também, que tem umas reflexões muito, muito interessantes. Deixa eu só falar aqui, alguém perguntou, então, os autores que eu citei de formação docente, gente, tem 3 que eu acho especialmente interessantes, que é a Selma Garrido Pimenta, o Antônio Novoa, e em relação a esses saberes, é o Maurice Tardif, que é um autor francês, mas ele tem uns textos bem bacanas, bem a ver com o que a Selma Garrido Pimenta discute. E o convite à filosofia da Marilena Chaui, eu acho que ele não desatualiza, então acho que vale a pena para a gente pensar. Eu usei principalmente a parte que ela coloca dessa discussão ética na filosofia, mas eu acho que é um livro assim, que a gente lê várias vezes e nos inspira em vários momentos. O Satira, obrigada, eu vou pensar seriamente, sabe? E você falou do documentário, poderia repetir os nomes, Aline? O Maurice Tardif, Maurice
Tardif, com F no final. É fácil achar os textos dele, ele fala muito isso, tá faltando só um azinho ali, Maurício Tardif, Aline. Isso. Mas, assim, para quem quiser falar sobre formação de professores, é uma literatura super acessível e sabe, eu acho que ajuda a pensar muito, principalmente nessa questão que eles fazem uma coisa didática sobre esses 4 saberes, principalmente o Tardif e a Selma Garrido Pimenta. Mas para quem quer também uma leitura bem inspiradora, eu sugiro o Antônio Novo, é um português, ele veio muito ao Brasil, mas ele tem uns textos muito, muito legais sobre formação de professores. Diga. Eu podia fazer um comentário bem breve? Com certeza, Diego. Desculpa pode te interromper, mas só para pedir permissão para falar. Não, Diego, pode sim, nós estamos te ouvindo. Tá, beleza, obrigado. Primeiro eu queria te parabenizar e agradecer pela aula, acho que foi uma aula muito boa e muito sensível, né, conseguindo aliar aí a teoria, as ideias com o sentimento que a gente tem como professor, né, e dizer que, enquanto você estava falando sobre essa dimensão ética, política da docência, em que eu estava pensando muito no exercício da alteridade, né, da relação com o outro e de uma relação muito, muito sensível com o outro também, que reconhece o outro como sujeito também, né? E aí, pensando nisso, eu estava lembrando das últimas aulas, né, em que a gente estava falando sobre as estratégias de controle do professor, né, todas essas violências que se tem sobre o professor, e eu pensei também na contraposição entre a alteridade e o autericídio, né, que enquanto a alteridade está pensando uma relação com o outro, o autericídio ele está pensando na morte do outro, né, que é uma morte simbólica, mas pode ser também uma morte material, né, que em último caso chega na morte do próprio corpo, né. E aí fiquei pensando nessa dinâmica entre a alteridade e o autericídio, justamente tentando trazer essa dimensão para a sala de aula, assim, e o que eu estava refletindo é que muitas vezes a gente entra numa lógica de prática docente que acaba sendo muito influenciada por conta de processo seletivo, de PISM, de Enem, que o professor se torna um conteudista, né? E nesse processo do conteudismo, que eu acho que na pandemia também se acirrou de uma outra forma, tipo, você está dando uma aula online porque você não pode perder tempo sem passar conteúdo, né? E quando a gente faz esse processo de conteudismo, a gente, de certa forma, está trazendo um autericídio para a nossa prática docente, quando a gente está não dando espaço para essa dimensão do outro, né? Para a pluralidade do outro, do aluno. Né? Então, a gente está, de certa forma, aniquilando essa dimensão da experiência do aluno, em que a gente não consegue dialogar com esse cotidiano. Né? Eu lembrei até de um texto que a gente leu, em que eu discordei do autor nesse sentido, de que a gente não podia se relacionar com a cultura local, com a comunidade. Né? Mas eu também fiquei pensando, assim, trazendo a reflexão para o professor, né, aproveitando aí que a gente está nessa semana, de que, por exemplo, essa questão do notório saber, a questão do controle do professor do Escola Sem Partido, e também esse sentimento de que o professor não tem que debater arte, não tem que falar de política, não tem que falar de experiência, que corre na cabeça dos próprios alunos, é também o autericídio do professor, né? E é a redução do professor somente ao saber do conhecimento. Né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar que nessa dimensão política da construção da docência, né? Na política que envolve o ser professor e na política que envolve a escola, existe também a aniquilação do professor, e isso está, por exemplo, nessa ideia do notório saber, nessa ideia de uma escola organizada para processo seletivo, porque você aniquila o saber pedagógico do professor, o saber didático, o saber da experiência, e o professor se torna digamos assim, uma apostila ambulante de conhecimento, né? Só do saber do conhecimento. Exatamente. E eu acho que isso que você disse é muito simbólico, assim, e se relaciona muito com a fala do próprio Flávio, né? Não tem como você querer se fechar só numa transmissão de conhecimento sem permitir uma sensibilidade de reconhecer que o que está em seu entorno é um sujeito específico, né? Um sujeito que demanda outras dimensões aí para a prática profissional. Eu achei muito bom. Muito obrigado pela aula mesmo, foi bem legal.
Obrigado, Diego. Eu acho que assim, é exatamente isso que você falou. Não dá para pensar o exercício, por isso é que não dá para pensar o exercício da docência fora deste compromisso ético-político do professor. Porque quando a gente faz esse compromisso, que a gente pensa, sabe, no para quem, no porquê, no como fazer. Fora isso, a gente se torna repetidor e passa a cobrar que o aluno também o seja. Sabe, com o professor, eu gostei da apostila ambulante. Esse professor apostila ambulante, que tem que encher a cabeça dos alunos, ele também cobra que os alunos cuspam isso o tempo inteiro, sabe, assim, eu sou tão bom professor, sou uma apostila ambulante, você vai aprender, e aí o aprendizado se resume a cuspir aquele conteúdo que ele engoliu em algum momento. Acho que não, assim, está claro que não é isso que a gente quer da escola. Mas sabe o que eu acho grave? É que está claro que não é isso que a gente quer, mas eu sinto que também não está claro o que a gente quer. A gente sabe o que não quer. Mas eu não sei em qual momento nós nos reunimos para pensar que escola que a gente quer então. Né? Então, talvez, eu acho que há uma questão aí. E talvez por isso, vocês perceberam lá assim, a atividade desta última unidade. Eu sugiro, obrigado, Satira, por ter dado o depoimento de alguém que tenha assistido. Maicon, você quer falar? Eu abro. Que eu vi Maicon abrindo aqui. Então, assim, eu já vou falar da atividade. Eu sugiro, então, assistam o documentário. Ele é grande, mas vocês podem ver parceladinho, assim, mas eu acho que ajuda a pensar sobre isso, que nós estamos rejeitando um modelo tradicional, nós estamos rejeitando aquele modelo tecnicista, embora principalmente naquele modelo tecnicista, eu estou sentindo assim uma manipulação para que ele se efetive, sabe? Esse discurso das escolas militares e tudo não é outra coisa. Mas assim, a gente está rejeitando esses modelos, mas a gente precisa discutir, compartilhar uma outra escola, aquela que a gente quer. A gente está compartilhando muitas vezes a que a gente não quer, mas não a que a gente quer, sabe? É projeto pedagógico mesmo, assim, o que a gente quer dessa escola. Diga, Rodrigo. Ô, professor Denise, está me escutando aí? Sim. Não, então, os textos, né, da sua aula foram todos pertinentes, e eu concordo com você também, quando você fala que muitas vezes o professor ele não sabe qual a escola que ele quer, né? Então, assim, o feedback que eu posso te dar, assim, sobre as aulas, sobre as ideias que você me aplicou aqui, né, e tudo mais, é voltar de novo o beabá, entender para que serve a escola, entender o que eu estou fazendo na escola, o que eu pretendo aplicar aos estudantes enquanto geógrafo. Então, assim, é um retorno mesmo a uma reflexão. E aí, assim, o feedback que eu queria te dar era esse, assim, porque realmente eu tenho que entender se eu sou um professor que segue a tendência ou se eu vou ser um professor que vai conseguir fazer uma diferença, até para conversar com outros professores ao redor para ver se a gente consegue dar uma amaciada nessa estrutura que está muito rígida, né? Então, o feedback assim, que eu passo assim, para a turma e para você também, em especial para você, né? Você passou a matéria para a gente, é esse, assim, eu vou ter que voltar de novo a estudar para que serve a escola, quando foi criada a escola, qual que é o contexto da geografia, o que a geografia representa para o estudante e para quem domina os saberes, né, quem está por trás dessa dominação aí também. O que esse conteúdo tem enquanto revolucionário ou não. Então, eu vou ter que fazer esse exercício de novo. Eu queria agradecer. Que bom, Rodrigo. Agradecer porque foi muito esclarecedor toda a aula, né? Todos os textos foram muito pertinentes. Assim. Obrigada, Rodrigo. Eu acho que o objetivo da formação, gente, é essa, sabe, Rodrigo? Assim, nenhum de nós está pronto. Esse processo, ele tem que ser assim, profissionalidade, o próprio Tardif fala isso assim, profissionalidade é isso, a gente se repensa o tempo todo.
A gente muda, muitas vezes, as nossas ações para alcançar um objetivo, porque às vezes você percebe que a forma, você pensa uma coisa, mas a forma como você trabalha, como você se movimenta, não vai te conduzir àquilo que você colocou como norte. E aí você falou uma coisa assim, tem uma estrutura, eu falo assim, eu gosto da literatura do pós-estruturalismo. Em momento nenhum a gente nega que há uma estrutura. Professor trabalha dentro de uma estrutura, a escola funciona dentro de uma estrutura. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa pensar. Quem movimenta a estrutura somos nós. Sabe, assim, não dá para negar a estrutura, mas não dá para negar a nossa ação. Nós movimentamos essa estrutura. Então, que senão fica uma coisa assim, né, estrutural, quando faz o excesso do estruturalismo é achar que a estrutura está pronta e a gente está dentro dela encapsulado. Não, a estrutura... Eu concordo com você mesmo, que o pensamento estrutural, ele, às vezes, ele coloca o indivíduo como um mero boneco, né, para reproduzir dentro de uma coisa que está acima que ninguém sabe dizer o que é. Aí eu concordo também. E aí a gente puxa para si, enquanto indivíduo, às vezes, certas as responsabilidades. Mas tá isso... De movimentar. À medida que a gente movimenta a estrutura. Sabe? E aí a importância, mais uma vez, da gente atuar coletivamente. Né? Porque a nossa força, ela se potencializa. Sim. E aí a gente não pode perder também esse pensamento do poder do coletivo. Não é um trem que eu estou falando aqui, piegas, né? O coletivo, não, é verdade mesmo. Como você falou. Não é, o coletivo ele tem o poder sobre o movimento da estrutura mesmo. Mas é porque às vezes as pessoas ficam tanto na ideia estrutural, né? Como se fosse uma entidade a estrutura não deixa. Exatamente. É isso também. Obrigada, Rodrigo. Nada. Gente, então, assim, eu primeiro quero agradecer demais vocês, os comentários, a participação de vocês nos fóruns, nas atividades. Assim, quando a gente fala de teorias da educação, a gente quer se compreender dentro desse contexto da educação e da educação escolar. Então, pode ter certeza assim, que eu sou professora, trabalho com formação de professores, e eu acho que o Rodrigo falou muito bem, assim, a tentativa é isso, assim, é a gente se inserir nesse processo constante de formação e o tempo todo se pensar como professor, como parte, sabe, de uma comunidade de professores, de alunos, de servidores públicos, sabe, de trabalhadores. A gente o tempo todo está vinculado a determinados grupos e a gente tem que aprender a compartilhar melhor, sabe, as nossas estratégias, os nossos projetos, as nossas aprendizagens. Em relação à atividade final que vocês viram lá, então, assim, tem o texto, que é um texto bem rico, ele abre vários links também, sugere alguns autores bem legais para pensar sobre essa questão ética. Tem uma ênfase no Paulo Freire, como eu disse, gostando ou não, é um autor que a gente precisa considerar nesse processo da nossa formação. Eu particularmente gosto e compreendo, mas assim, você tem que fazer uma leitura de Paulo Freire mesmo, não dá para ficar repetindo frasezinhas soltas, porque aí fica parecendo uma coisa romântica demais. Ele não era esse sujeito romântico que as frasezinhas colocam, assim, tem uma densidade ali. Então, façam a leitura do texto. O documentário, como Satira falou, acho muito interessante, ele nos provoca a pensar realmente em qual é essa realidade que a gente vai criar, e aí eu coloco como atividade que vocês façam assim, um texto mais dissertativo ou memorial, a partir disso, assim, de como se posicionar. Acho que é um pouco isso que o Rodrigo colocou, essa reflexão que eu quero de vocês neste texto. Pode trazer outras referências, sabe, de repente uma outra disciplina que vocês estudaram, outros livros que vocês estejam lendo, tá? Fazer as referências. Eu coloquei lá que pode ser em grupo, porque eu sei que algumas pessoas, às vezes, ao longo desse curso, eles estão criando alguns grupinhos. Então, assim, embora eu coloque lá que pode
ser um texto dissertativo ou memorial, acho que, de repente, se eu tenho alguém que está próximo, que tem ansiedades semelhantes e pensamentos, eu posso criar um texto muito rico e oportunizar, ainda mais nesse momento que a gente está tão isolado, que vocês discutam alguma questão e produzam junto a esse texto, tá? Mas não é obrigatório que seja, não. Pode fazer individualmente também, tá bom? Qualquer dúvida, Eric, você abriu, Eric, você deseja... Olá, não abri não, perdão. Não, sem problema, Eric. Gente, então, assim, vou encerrando, porque vocês têm a aula do Davidson. Essa questão da prova individual, gente, é que está previsto, assim, no cronograma do curso, esse encontro. Então, vai ficar esses 20 pontos pendentes, eu acho que depois a gente vai ter que se reunir, mas não se preocupem que, se não for possível esse encontro, para que vocês façam essa prova, né, que seria, acho que anteriormente estava pensado para dezembro, a gente vai se reorganizar e vocês não vão ficar prejudicados, não. Pode ficar tranquilo que a gente reavalia as atividades de alguma forma assim, tá bom? Mas a gente avisa vocês. Gente, muito obrigada. Davidson, já estou tomando o seu tempo, vamos encerrando por aqui, mas eu continuo lá na disciplina, se vocês precisarem, quiserem conversar mais sobre alguma coisa, tá? Obrigada pela companhia de vocês, obrigada pela generosidade de vocês, tá? Tchau.